Vamos à nossa segunda parte da leitura de hoje, capítulo 54 e o 55 de Isaías. 54 vai dizer: o progresso e a glória de Sião. Canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz. Exulta de prazer com alegre canto e exclama: tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonhes, porque não serás confundida. Antes, te esquecerás da vergonha da tua mocidade e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez, porque o teu Criador é o teu marido. Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele será chamado o Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como a uma mulher desamparada e triste de espírito, como a uma mulher da mocidade que é desprezada, diz o teu Deus. Por um pequeno momento te deixei, mas com grande misericórdia te recolherei. Em grande ira escondi a face de ti por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor dos exércitos. Porque isso será para mim como as águas de Noé. Pois jurei que as águas de Noé não inundariam mais a terra. Assim jurei que não me irarei mais contra ti, nem te repreenderei, porque as montanhas se desviarão e os outeiros tremerão, mas a minha benignidade não se desviará de ti, e o conserto da minha paz não mudará, diz o Senhor, que se compadece de ti. Ó oprimida, arrojada, com a tormenta e desconsolada, eis que eu porei as tuas pedras com todo o ornamento, e te fundarei sobre safiras, e as tuas janelas farei cristalinas, e as tuas portas de rubins, e todos os teus termos de pedras aprazíveis, e todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Com justiça serás confirmada, e estarás longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. Eis que poderão vir a juntar-se, mas não será por mim. Quem se ajuntar contra ti cairá por amor de ti. Cairá por amor de ti. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo, que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para destruir. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Então aqui terminamos o capítulo 54 e agora começamos o capítulo 55 de Isaías. Já estamos quase terminando, porque Isaías são 66 capítulos. Todo o povo é convidado a procurar a salvação. Ó vós todos, os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Convosco farei um concerto perpétuo.
dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu o dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis e, em paz, sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Amados, como nós estamos aí com 7 e 14, vamos ver? 7 e 18, perdão. É 7 e 18 mesmo. Então vamos ler aqui já, para a gente terminar essa leitura, 1 Crônicas, capítulo 12. Vou tomar uma aguinha aqui. Capítulo 12. Vamos ver até onde o nosso celular vai cooperar hoje. Esse capítulo 12, ele é bem extenso, ele tem 40 versículos bem longos. Para você ter uma noção, o número 40, ele parece que são 2 versículos num. Assim, é a impressão que se dá. Os que vieram a Davi em Ziclag. Estes, porém, são os que vieram a Davi a Ziclag, sendo ele ainda fugitivo por causa de Saul, filho de Quis, e eram dos valentes que ajudaram nesta guerra. Armados de arco, usavam da mão direita e esquerda em atirar pedras e em despedir flechas com o arco. Eram estes dos irmãos de Saul, benjamitas. Aiezer, o chefe de Joás, filhos de Semaá, o Gibeatita, Gesiel e Pelete, filhos de Asmavete, e Beraca e Jeú, o Anatotita, e Ismaías e o Gibeonita, valente entre os 30 e capitão dos 30, Jeremias e Jaaziel, e Joanã e Josabade, o Gederatita, Elusai, o Jerimote, Elusai, não é o, é outra pessoa, e Jerimote, e Bealias, e Semarias, e Cefatias, o Arufita, Eucana, e Isias, e Azarel, e Joezer, e Jazobeão, os Coraitas, e Joela, e Zebadias, filhos de Jeroão de Gedor. E dos Gaditas se retiraram a Davi ao lugar forte no deserto, varões valentes, homens de guerra para pelejar, armados com rodela e lança, e seus rostos eram como rostos de leões, e eles eram ligeiros como corças sobre os montes. Ezer, o cabeça, Obadias, o segundo,
Eliabe, o terceiro, Mismana, o quarto, Jeremias, o quinto, Atai, o sexto, Eliel, o sétimo, Joanã, o oitavo, Eusabade, o nono, Jeremias, o décimo, Maquibanai, o undécimo. Estes, dos filhos de Gade, foram os capitães do exército. Um dos menores tinha o cargo de 100 e o maior de 1000. Estes são os que passaram o Jordão no mês primeiro, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras, e fizeram fugir a todos os dos vales para o oriente e para o ocidente. Também vieram alguns dos filhos de Benjamim e de Judá a Davi, ao lugar forte. E Davi lhes saiu ao encontro e lhes falou, dizendo: se vós vindes a mim pacificamente e para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Porém, se é para me entregardes aos meus inimigos, sem que haja deslealdade nas minhas mãos, o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Então entrou o Espírito em Amazai, chefe de 30, e disse: o Espírito aqui, abrindo um parênteses, né, eu estou abrindo esse parênteses, está com E maiúsculo, portanto é o Espírito Santo de Deus. Então entrou o Espírito em Amazai, chefe de 30, e disse: nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz, paz seja contigo, e paz com quem te ajuda, pois que teu Deus te ajuda. E Davi os recebeu e os fez capitães das tropas. Também de Manassés alguns passaram a Davi, quando veio com os filisteus para a batalha contra Saul, ainda que não ajudaram os filisteus, porque os príncipes dos filisteus, com conselho, o despediram, dizendo: à custa de nossa cabeça passará a Saul, seu senhor. Voltando ele, pois, a Ziclag, passaram para ele de Manassés, Adna, e Josabade, e Gediael, e Micael, e Josabade, e Eliú, e Ziletai, chefes de milhares dos de Manassés. E estes ajudaram a Davi contra aquela tropa, porque todos eles eram heróis valentes e foram capitães no exército. Porque naquele tempo, de dia em dia, vinham a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército, como exército de Deus. Que maravilha! Amados, quando a gente lê a palavra e lendo nome a nome, parece assim um tanto quanto cansativo, não é? Parece que é bem cansativo a gente ler. Mas vocês já pararam para pensar? Os descendentes desse pessoal todo aqui, a alegria que sentem quando leem isso aqui, ó, eu faço parte dessa genealogia. Então é um povo muito caprichoso, o povo de Israel, quanto a isso, quanto à genealogia. Enquanto muitas vezes nós brasileiros, quando alguém pergunta como é a sua genealogia, como se chamava o seu bisavô, o seu tataravô, ninguém sabe dizer, mas o povo de Israel não, é minuciosamente calculado, cada descendente, ou no caso agora, cada ascendente. Isso é muito glorioso. Vamos ter mais um pouquinho de cuidado em saber dos nossos ascendentes, não é? Quantos, de repente, perguntam assim, como que se chamava o seu bisavô? Ah, não sei, não é? Eu mesmo sei dizer como que se chamava o meu bisavô, porque eu nem conheço, assim, a família do meu pai. Agora, por parte de mãe, do meu avô, eu me lembro, se chamava Eupídio Soares. Só que o pai dele eu já não sei o nome. Se a gente pertencesse ao povo de Israel, saberia. Pelo menos lá o bisavô já saberia. Então isso aqui é algo muito importante, muito interessante mesmo, tá bom? Parece cansativo, mas é bem interessante. Olha que esse exército de Davi, fabuloso, ele forma sendo fugitivo.
Não é que ele formou esse exército de confiança, os 37 valentes de Davi, depois que ele se torna rei, não. Lá, fugitivo, na caverna de Adulão, aparecem esses homens e ele diz para eles: se vocês estão vindo a mim para me buscar como prisioneiro, porque eu sou fugitivo, vocês estão perdendo tempo de vocês, porque eu vou orar a Deus. Eles ficaram com medo de Davi, né? Mas eles não foram lá para buscar Davi para entregar a Saul, porque eles sabiam que Davi era aquele homem segundo o coração de Deus, a qual Samuel já havia dito. Então aqui o versículo 23, os que vieram a Davi em Hebrom, já é outro pessoal. Ora, este é o número dos chefes armados para a peleja, que vieram a Davi em Hebrom, para transferir a ele o reino de Saul, conforme a palavra do Senhor. Ou seja, aqueles já estavam indo para fazer Davi rei. Dos filhos de Judá, que traziam rodela e lança, 6.800 armados para a peleja. Dos filhos de Simeão, varões valentes para pelejar, 7.100. Dos filhos de Levi, 4.600. Joiada, porém, era o chefe dos de Arão, e com ele vieram 3.700. Zadok, sendo ainda jovem, varão valente da família de seu pai, trouxe 22 príncipes. E dos filhos de Benjamim, irmãos de Saul, vieram 3.000, porque até então havia ainda muitos deles que eram pela casa de Saul. Dos filhos de Efraim, 20.800 varões valentes, homens de nome em casa de seus pais. Da meia tribo de Manassés, 18.000, que foram apontados pelos seus nomes para vir a fazer rei a Davi. Dos filhos de Issacar, destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer, 200 de seus chefes e todos os seus irmãos que seguiam a sua palavra. De Zebulon, dos que saíam ao exército, ordenados para a peleja, com todas as armas de guerra, 50.000, também destros para ordenarem uma batalha com coração constante. De Naftali, 1.000 capitães e com eles 37.000, com rodela e lança. Dos danitas, ordenados para a peleja, 28.600. De Asser, dos que saíam para o exército, para ordenarem a batalha, 40.000. Da banda da além do Jordão, dos Rubenitas e Gaditas e da meia tribo de Manassés, com toda sorte de instrumentos de guerra para pelejar, 120.000. Todos estes homens de guerra, postos em ordem de batalha, com o coração inteiro, vieram a Hebrom para levantar a Davi, rei, sobre todo Israel. E também todo o resto de Israel tinha o mesmo coração para levantar a Davi, rei. E estiveram ali com Davi 3 dias, comendo e bebendo, porque seus irmãos lhes tinham preparado as provisões. E também seus vizinhos de mais perto, até Issacar, Zebulon e Naftali, trouxeram pão sobre jumentos e sobre camelos, e sobre mulos e sobre bois, provisões de farinha, pastas de figos, e cachos de passas, e vinho, e azeite, e bois, e gado miúdo em abundância, porque havia alegria em Israel. Que maravilha! Hoje não é diferente. Nós não somos Israel de Deus, como muitos dizem, não. Nós somos igreja do Senhor Jesus, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por isso, no nosso meio há muita alegria. Por quê? Porque o Senhor se faz presente entre nós. Ele habita no nosso coração. Por isso, a alegria do Senhor é a tua força, é a minha força, é a nossa força. Valentes de Davi, do Davi por excelência, o nosso amado Salvador Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Até amanhã, na paz do Senhor Jesus.